Olá pessoal, meu nome é Cristiano Rodrigues de Matos, eu sou professor no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Eu fui convidado pela professora Maria da Conceição a fazer esse vídeo sobre a minha área de pesquisa e o título que eu dei foi esse: Teoria da Atividade Sociocultural Histórica e o Ensino-Aprendizado de Conceitos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e eu não consigo fazer um vídeo que seja sem imagem, só com a minha imagem falando. Então o que eu vou fazer vai ser uma apresentação basicamente de um PowerPoint com a minha cara ligeiramente ao lado, como vocês vão ver em breve, né? Eu vou mudar para cá assim, direto, fazer uma pequena transição de imagem para ela bem pequenininha aqui, não é isso? E vou apresentar essa fala a partir das atividades que eu tenho feito na forma de pesquisa, né? Eu trabalho na área de ensino de ciências e basicamente o que eu tenho feito é estudos sobre fundamentos dos processos de ensino-aprendizado. Hoje em dia eu trabalho com a teoria da atividade sociocultural histórica, da qual vou falar um pouco. Essa minha fala está dividida em duas partes. Essa parte que é mais a apresentação da teoria dos problemas de pesquisa, que está em torno de uma meia hora, e depois eu vou, quem quiser, quem cansar pode parar, e eu vou falar um pouquinho 10 minutos depois, só para apresentar um exemplo, tá bom? Então vamos começar basicamente com o problema que a gente tem enfrentado no mundo hoje, na educação em geral, né, que é esse problema do consumo brutal que a humanidade tem construído ao longo do tempo, né? Um consumo de tudo, né? Estamos consumindo o planeta muito mais do que ele pode nos dar, né? E a ciência tem se portado nessa empreitada de uma maneira muito curiosa, que está ligada a essa ideia de que a ciência ela é tão poderosa que ela pode se comparar ao divino, né? E a gente, por conta dessa soberba, a gente não consegue explicar certas coisas que são fundamentais para os leigos, né? Por exemplo, a gente voltou a essa disputa de terra plana com terra esférica, né? Ou na escola a gente acha que a ciência é um conhecimento tão universal e verdadeiro que a gente pode pensar num currículo global, na qual as escolas em torno do mundo teriam esse mesmo currículo, né? Que é essa globalização da educação, né? Uma das consequências disso, dessa demanda curricular global, é uma pedagogia orientada por testes, né? O pessoal do Rio de Janeiro deve lembrar dessa propaganda aí, que é a fábrica de escolas do amanhã, né? E basicamente é um reflexo de um tipo de pedagogia que se tornou quase que uma pedagogia dominante hoje, né? Ela está ligada à padronização da educação, né? Seja pelos currículos, né? Bolonha, o BNCC, seja pelas avaliações, o PISA, Enem, né? O currículo escolar focado em conteúdos disciplinares, busca por metodologias que não deem problema, né? Para minimizar risco, adoção de modelos de gestão corporativa na escola. A escola é um negócio, né? E a adoção de desempenho como prestação de conta, né? Se é bom desempenho, é boa escola. Se não é bom desempenho, não é boa escola, né? Isso a gente está chamando de hipertrofia de um gênero de ensino-aprendizagem nas escolas, né? Está hipertrofiado isso, porque está dominante. Então aí não sobra muito espaço para esse tipo de coisa, né? Aspectos multiculturais, emoções, criatividade, imaginação, pensamento crítico, diálogo, tudo isso a gente tem uma grande dificuldade na escola. E além de tudo, a gente não consegue ter outras racionalidades. A ciência que a gente apresenta é cheia de dicotomias, né? Por exemplo, a ciência é uma ontologia e não uma epistemologia, né? A ideia de que o conteúdo da atividade do ensino de ciência, da ciência, é que ela é um produto e não um processo, né? Isso implica numa divisão, isso implica numa crença que está por trás, que é uma crença de que o sujeito e o objeto estão separados, né? O objeto está lá, independente do sujeito. Quando eu descubro ele, é uma verdade, porque ele está lá
e nada do que o sujeito fizesse transformaria esse objeto, né? Então essa dicotomia sujeito-objeto, que o Vygotsky vai propor superação, né, ela na verdade é a separação entre epistemologia e ontologia. A natureza das coisas independe das formas de conhecer ela, né? Então no fim, depois que eu descubro o objeto, ele se torna uma verdade a ser ensinada, e não um processo de conhecer. A outra perspectiva é que a ciência é produzida individualmente e seu consumo é coletivo. Então os grandes gênios produzem, né, o sujeito da atividade é individual e privado, e não é coletivo nem distribuído, né? É produzida por um sujeito e que a gente acaba o resto consumindo a produção desse sujeito. Essa tem a ver com uma contradição que é de alienação e emancipação, né? Se os alunos vão para aprender ciência, vão consumir a ciência ou vão produzir a ciência? Esse é um grande problema. E a última é que o objetivo da ciência é a produção de verdades naturais, né? Então, o que eu produzo? Eu produzo um determinado conhecimento na forma de conceito acabado, né? E que não cabe negociação de sentido, porque como é um objeto que existe independente do homem e a ciência permitiu que eu conhecesse, ao conhecê-lo acabou, né? E isso é a diferença entre axiologia e gnosiologia, ou a contradição entre axiologia e gnosiologia, ou a contradição entre valor de uso e valor de troca, né? Quer dizer, se você pensa valor como sentido, o sentido que eu atribuo a um objeto não é o sentido que o outro atribui. Então, na hora de eu negociar o sentido, eu vou ter que ter um sentido de troca, que aí, na perspectiva do Leontiev, vai se chamar significado. Mas não importa, nessa hora, quando eu estou com a verdade, o valor de uso do meu conhecimento é muito maior do que o do valor de troca. Bom, e aí as soluções pedagógicas para o ensino de ciências são várias, né? E eles se dizem soluções inovadoras, né? A gente chama de sopa de letrinhas pragmática, e todo mundo bate bumbo, né? Não mais esse cara, todo mundo bate bumbo na praça para divulgar a sua solução pedagógica para o ensino de ciências. No mundo tem várias, essas são as siglas, né? Scale Up, Student-Centric Activity Learning Environment with Upside Down Pedagogies. Peer Instruction, PUM, Physics Union Mathematics, REACT, Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring, JIT, Just-in-Time Teaching, ISL, Investigative Science Learning Environment. Então tem várias no mundo inteiro, o pessoal fica divulgando, tentando vender a sua metodologia, né? A gente faz uma modelagem fundamentada na perspectiva vygotskiana, que está ligado ao parceiro mais capaz e à escola, né? Que o privilégio que o Vygotsky dá à escola está ligado a ter uma supervisão ou não ter uma supervisão. Então tem esse eixo aí, que é a aprendizagem supervisionada ou não supervisionada, o ensino formal, que eu estou chamando de ensino escolar, e não formal é o ensino que a gente tem no mundo selvagem, que é o nome que a gente está dando, né? Então a escola estaria naquele quadrante, o mundo selvagem nesse outro, né? Na escola você aprende o que o Vygotsky chama de conceito científico, que não está disponível de maneira livre no mundo selvagem, e é um sistema de conceitos bem definidos, construído historicamente, estabilizado historicamente, enquanto que no mundo selvagem os conceitos espontâneos, né, são múltiplos sistemas de conceitos, né, que se desenvolvem de maneira não tão organizada quanto esse sistema que é apresentado na escola. Exemplos disso, o mundo selvagem, cada um faz o que quer, né? A escola, o que está por trás dela é aquele modo de ensinar via memorização e repetição. Eu posso pensar que o ensino formal não supervisionado é um clube de ciências, eu posso pensar que supervisionado não formal é um museu. Então, a ideia desses eixos é tentar localizar essas atividades em as atividades onde você ensina e aprende conceitos, né? No caso da escola, o que a gente tem? A escola, ela, nessa hipertrofia desse gênero que a gente se referiu há pouco, a escola ela apresenta problemas, né, que vão ser resolvidos dentro da própria escola, né? Então o sujeito aprende aquilo para resolver o problema de passar de ano, para receber nota, né? O Engstrom vai chamar isso de envelopamento escolar, né? E essa é a hipertrofia do gênero. A escola está autocentrada nela própria, ela não consegue superar os muros dessa separação dela com o mundo selvagem. Então o nosso problema está muito ligado a como é que eu faço o mundo selvagem entrar e quebrar esse círculo, né? Esse círculo vicioso.
Pois bem, na história do ensino de ciências, a gente tem uma ideia de que os conceitos espontâneos a gente aprende no mundo selvagem, né? Em particular, um em física que é muito conhecido, né, que é a concepção aristotélica de força. A força ela é proporcional à velocidade. Então, basta você ver um objeto andando que você diz que tem uma força agindo sobre ele. Tem várias explicações, as pessoas explicam de diferentes maneiras, né? Mas essa é uma concepção que a gente chega na escola com ela. Quando a gente chega na escola, apresenta-se o Newton, né, como verdade e que a força é proporcional à aceleração, não é a velocidade. Tem várias razões para isso. O aluno fica desesperado, que é um Janus bifronte aí, né? O que eu faço? Com qual deles eu trabalho, né? Até o momento em que a gente começa a entender esse processo via mudança conceitual e a propor atividades pedagógicas que permitam fazer essa mudança conceitual, né? Então, a ideia é que o menino chega com a ideia aristotélica de força, apresenta-se a sua versão newtoniana de que força é proporcional à aceleração, cria-se um conflito cognitivo com as experiências do sujeito e ele simplesmente elimina a concepção espontânea e fica com a concepção científica, né? Isso não deu certo, né? As intervenções não funcionaram. Por que não funcionaram? O menino aprendia lá na escola ele chegava na escola com força proporcional à velocidade, a professora ensinava Newton para ele, né? Isso é bobagem, meu filho, o Newton é que está certo. Aí chega na prova, o cara fala, a professora pergunta, F igual a? Aí ele, MA. Ela, muito bem, nota 10. Só que quando o menino saía da escola para a vida, para a rua, para o mundo selvagem, ele voltava a usar a perspectiva aristotélica. Então não funcionava isso. Um jeito de superar isso foi o modelo de perfil conceitual proposto pelo Mortimer, da UFMG, né, em que um conceito ele pode ter, ele não é um conceito, ele é um perfil conceitual constituído de diferentes zonas, né, com diferentes sentidos, e aquelas zonas elas têm a ver com contextos específicos, né. Por exemplo, a hipótese da ressonância que a gente propôs é a ideia de que o menino tem lá o perfil de massa, né, a professora de relatividade geral pergunta a ele, menino, o que é massa? E vai ressoar o sentido de massa como energia, né? Você vai no restaurante, o cara fala, que massa que você tem? Ah, massa temos várias, né? Cannelloni, rigatini, rigatoni, o diabo a quatro, né? Então, essa ideia de que as zonas de perfil conceitual são acessadas nos contextos específicos, ressoam nos contextos específicos, né? Pois bem, a gente faz uma contribuição ao perfil conceitual, que a gente chama de perfil conceitual complexo, né? Que na perspectiva do perfil conceitual de massa, a ideia é que o conceito tem uma dimensão epistemológica que está relacionada às formas de conhecer o objeto, né? E aí tem as formas empiristas, né? Eu conheço a massa por uma balança, né? As formas racionalistas, a massa é a inércia, e o que o próprio Bachelard, onde o Mortimer se apoiou, chama a massa como energia de ultrarracionalista, né? A outra dimensão é a dimensão ontológica, que é a natureza do objeto, né? Então, massa pode ser quantidade de matéria, massa pode ser o Felipe, massa pode ser macarrão. Então, tem diferentes naturezas, né, a massa. E a gente propõe a dimensão axiológica, né, que é o valor e o fim do objeto. Então, o Felipe Massa, para esses dois conjuntos aí, tem sentidos diferentes, né? Um prato de macarrão para uma pessoa faminta e outra bem alimentada também tem sentidos completamente diferentes. E quando a gente vai ensinar física, tem gente que gosta e tem gente que não quer saber, né? O sentido de física para essas pessoas é diferente. Então tem um valor e um fim diferente. Então o próprio sentido, isso cria novas zonas do perfil conceitual, né? Agora, a gente tem uma complexidade de contextos brutal, né? São as condições concretas onde a gente trabalha, gente que quer aprender e não tem condição material, gente que tem condição material e não quer aprender, gente que tem uma situação social que quase inviabiliza o aprendizado, né? Como no Iraque recentemente, né? Então, o nosso problema aqui, voltando ao nosso eixo, é como que eu faço o aprendizado de conceitos, fazendo a relação ou superando a divisão entre a escola e o mundo selvagem, né? Como é que a gente faz a superação do envelopamento escolar? Pois bem, eu tenho uma tese geral, né, que frente a essa crise que eu me referi agora há pouco, que a gente vive na educação nas últimas décadas, né, qual crise é? A hipertrofia de um gênero escolar,
onde a escola está envelopada, que tira o sentido da educação como processo de emancipação do ser humano e desconecta a ciência e os sujeitos do processo histórico de produção de conhecimento, né? Então, frente a essa crise que vivemos na educação nas últimas décadas, na qual se estabeleceu um processo de alienação da produção do conhecimento, se tornou necessária a construção de uma educação científica que emancipe o ser humano para sua realização integral como devir, como sujeito e objeto de atividades humano-mundanas, frente às forças alienadoras do atual processo educacional. Essa é a tese na qual eu estou ancorado, e para falar dela eu vou entrar no referencial teórico que eu estou baseado, né? Então, esse quadrinho ele mostra de maneira grosseira um conjunto de teorias que teriam como fundamento a explicação do humano como indivíduo ou na perspectiva social. Então, eu estou, segundo esse quadro, nessa região, nessa tradição de Hegel, Marx, Vygotsky e teoria da atividade, né? E para isso eu vou falar um pouquinho dos princípios da teoria da atividade sociocultural histórica, que é TASH, né, na sigla em português. Ela está fundamentada, essa teoria, ela para mim, ela tem uma perspectiva de explicar uma coisa que todos nós devemos saber, né? Que atrás de toda a pedagogia, todos os métodos de ensino que a gente propõe, tem uma psicologia que sustenta aquelas escolhas pedagógicas. E atrás dessa psicologia tem uma filosofia que fundamenta essas escolhas psicológicas, né? Então, nesse sentido, a gente traz a gente quer um conjunto de pedagogia, psicologia e filosofia que estejam alinhados numa mesma perspectiva. É por isso que a gente traz como fundamento filosófico o materialismo histórico dialético, e aí esse conjunto de autores, né? A psicologia sociocultural histórica do Vygotsky, né? E a pedagogia do desenvolvimento do Davidov e Elkonin, que são basicamente sujeitos que trabalharam com a teoria vygotskiana e a teoria da atividade do Leontiev, né? Além disso, a gente pode dizer mais ou menos que essa é a perspectiva da TASH, né, da teoria da atividade, segundo Leontiev e Engstrom, que é o veio no qual eu trabalho, né? Eu introduzo também, nas minhas perspectivas teórico-metodológicas, os princípios da pedagogia crítica, que eu vou chamar de pedagogia da libertação do Freire, né? E incluo também princípios do que eu chamo de teoria da complexidade, que está entre aspas, porque tem muitas referências em diferentes campos do saber, né? Desculpa. Bom, os princípios do materialismo histórico no qual a gente está ancorado, o primeiro deles a gente chama de antropoecocentrismo ontoepistemológico. É um nome comprido, bonito do meu ponto de vista, né? Todo conhecimento existente é produzido na e com a relação dialética humano-mundo, cuja dinâmica é a própria história. Então, esse termo antropoecocentrismo ontoepistemológico é para dizer que o centro está na relação humano-mundo e que o ontoepistemológico é um método, né? É através dele que a gente produz o conhecimento, porque o objeto não pré-existe ao modo de conhecê-lo, né? O segundo tópico é o trabalho e a transformação da unidade dialética humano-mundo, né? Esse é um conceito marxista bem definido, né? Que o trabalho é essa transformação da relação humano-mundo. O método, que eu acabei de me referir, se dá na unidade ontologia-epistemologia, né? E a atividade é um complexo de complexo, ou seja, que tem a ver com isso é uma proposição do Lukács, que a atividade a gente está numa perspectiva de totalidades de totalidade. Não existe a totalidade absoluta. Toda totalidade é composta por totalidades e compõe outras totalidades, né? Essa é a perspectiva que eu estou querendo. O outro princípio são os princípios da pedagogia sociocultural histórica do Vygotsky, né? O humano-mundo é uma unidade dialética, constitui e é constituído nas e pelas mediações social, cultural, histórica. Conceito central de Vygotsky, mediação, né? Palavra e pensamento constituem uma unidade, né, que expressam o par dialético sentido e significado, né? Isso vários de vocês conhecem, Vygotsky. O desenvolvimento humano mundano se dá em níveis genéticos, a ideia de que o ser humano não nasce humano.
ele se torna humano ao longo de toda a sua existência, né? E que esse desenvolvimento ele tem diferentes níveis genéticos, a filogênese, a ontogênese, a sociogênese e a microgênese. Todos eles são proposições que Wirth faz, dizendo que o Vygotsky está propondo, na verdade, que são todos esses níveis genéticos que podem caracterizar o desenvolvimento humano. Então a gente não nasce humano, a gente se torna humano na medida em que esses níveis genéticos estão se desenvolvendo, né? O Vygotsky é um monista e é um monista spinosiano. O que significa isso? Ele segue Spinoza, o monismo de Spinoza, né? Em que nada pode ser separado da sua relação com o mundo. Isso vai de encontro com a perspectiva dialética humano-mundana, né? Não dá para falar, a unidade é humano-mundo, né? A unidade é sempre uma realização de uma totalidade, isso daqui é importante. Quer dizer, eu pensar a totalidade como uma unidade, mas que essa unidade sempre está mediada com outras unidades e é composta por unidades, né? E toda racionalidade emocional, talvez seja o ponto mais central desse monismo, em que não existe razão que não seja emocional. Então a separação razão-emoção do dualismo cartesiano está descartada aqui, né? Os princípios da pedagogia do desenvolvimento do Davidov e Elkonin, que estão fundamentados no filósofo Ilienkov, né? A atividade de aprendizado inicia com uma célula germe, né? Que é o início, é a gema. Tem que achar qual é a célula germe da atividade para ela se desenvolver na forma de aprendizado. O aprendizado ocorre por meio do processo da ascensão do abstrato ao concreto. Esse termo é muito usado, inclusive pelo Marx, né? Que é um processo contínuo que implica que a generalização ela é um processo e não um produto. Na lógica formal, a generalização ela acaba quando o sujeito chega ao conceito final, aquela ideia do conceito acabado. O triângulo, pronto, triângulo é triângulo em qualquer situação. E aqui não, o conceito ele não acaba numa definição, porque uma definição é um momento do conceito. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a ideia é de que o conceito está sempre em desenvolvimento. É isso que se refere a essa ascensão do abstrato ao concreto. Os princípios da pedagogia crítica do Freire: a educação é problematizadora, né? Toda a educação é problematizadora. A não problematizadora é uma educação alienante, que ele vai chamar de bancária, né? E essa educação problematizadora ela tem um tema gerador que está muito ligado à ideia de célula germe do Davidov, né? O qual ele sustenta a atividade educacional problematizadora. A unidade ser humano-mundo é inacabada, é um devir, então esse é uma constante nos materialistas histórico-dialéticos, né? A ideia de que o ser humano-mundo ele é um movimento, é um contínuo movimento. A ideia de que educação e política não são idênticas, mas se constituem como uma unidade vivencial inseparável, né? Para o Freire, o processo educacional é um processo humanizador. Isso significa transformar o sujeito humano. Significa transformar o sujeito fazer a relação e a conexão entre a sua individualidade e a coletividade, né? E aí você passa a pertencer a um processo de desenvolvimento humano mundano. A aprendizagem, no caso do Freire, é o contínuo movimento de descensão do concreto imediato. Eu vou explicar mais para frente, que eu chamo para o Freire era felpudo. Então você faz essa descensão do concreto imediato ao abstrato e a posterior ascensão do abstrato ao concreto complexificado, né? Essa ideia de que você sai de uma realidade complexa e imediata, né, com poucas mediações, que é o imediato, você faz uma redução dessa realidade concreta, extraindo certas relações que não estavam evidentes. Quando elas ficam evidentes e você volta a esse concreto imediato, ele se complexifica porque você vê coisas que não haviam antes. Então esse concreto complexificado passa a se tornar um novo momento, um novo concreto imediato para uma nova descensão ao abstrato e uma nova ascensão a um concreto ainda mais complexificado. O Leontiev tem alguns princípios, né? Dois que eu estou ressaltando aqui. A atividade é uma totalidade que representa a menor unidade da complexa teia da vida humana, né? Essa ideia é que a atividade é a unidade de análise.
A outra é que a atividade e consciência humana constituem-se mutuamente. Quer dizer, você quer fazer o desenvolvimento da consciência, o sujeito tem que estar em atividade. Né? Não tem escolha. Essa é uma unidade inseparável para o Leontiev. O caso do Engstrom, ele acaba colocando a atividade na forma de 5 princípios inicialmente, depois acrescenta 2, né? Quer dizer, toda atividade humana, toda atividade está direcionada para um objeto. Né? E esse objeto, como o Leontiev vai dizer, ele é uma concretização de um motivo que está ancorado numa necessidade humana. Né? Então não há atividade que não seja direcionada para o objeto. Ela é multivocal porque ela é feita por muitas pessoas em diferentes posições e diferentes vozes. Ela tem história, o próprio desenvolvimento dela é um processo histórico. Ela é movida por contradições, né? A ideia de que a contradição é que gera o movimento da atividade. E ela expande, né? Ela faz mais mediações com o mundo. Né? E as 2 últimas que ele colocou recentemente, que estão ligadas a uma posição política que ele tem assumido, né? A ideia de que a atividade humana ela deve ser uma agência transformativa. Né? Os sujeitos da atividade eles se tornam agentes de transformação do mundo, e aí no meu caso do humano mundo. Né? E que a atividade ela tem que ser uma intervenção formativa. Toda vez que ela entra é para transformar, seja uma escola, seja uma instituição, numa direção em que certas perspectivas éticas e morais possam ser desenvolvidas. Né? Os princípios da teoria da complexidade, que estão entre aspas aí, são 3 que eu estou usando. Basicamente aqui, sistemas complexos são constituídos por muitos elementos em interação, né, que tem a ver com a mediação. Os sistemas com muitos níveis hierárquicos de organização, significa que esses sistemas têm uma estrutura, né, não é que significa que é uma estrutura rígida, a própria estrutura tem dinâmica. Né? E os sistemas complexos, eles têm emergência de comportamento coletivo. Né? Isso nem sempre fica muito claro. Eu estou dando um exemplo aí, uma vela solitária, acesa, e uma sociedade de velas. Né? Então tem modos de ser da vela que só se manifestam coletivamente, que é esse movimento intermitente do conjunto de velas. Né? Enquanto que ela solitária não tem esse modo de ser. Né? Então imagina, né, nós na complexidade da humana. Né? Eu agora vou avançar e vou tentar falar um pouquinho a relação da atividade com campos mediadores. Esse é o problema vigotskiano, a relação entre sujeito e objeto. Né? Essa relação entre sujeito e objeto, como ela não é imediata, ela só pode ser mediada, né, por instrumentos culturais, que é o que o Vygotsky propõe. Então eu só acesso ao objeto por instrumentos culturais. Mas não é uma relação causal, né? Porque os instrumentos são um modo de conhecer um objeto, mas que eu não posso dizer que ele estava lá antes de eu conhecê-lo por meio dos instrumentos. Né? Então o que faz com que o Vygotsky diga que isso é a unidade de análise que ele quer. Essa unidade sujeito, instrumentos, objeto. Né? O Leontiev ele vai nessa balada e diz o seguinte, olha, o sentido que o sujeito estabelece para o objeto, eu não posso entender se eu não compreender de que comunidade esse sujeito pertence, a que comunidade esse sujeito pertence. Então ele traz a ideia dessa coletividade onde o sujeito está inserido, né, que tem a ver com uma perspectiva cultural. Né. E o próprio Leontiev diz que essa atividade tem um objetivo, né, que está ligado ao que eu falei antes, a ideia de que o objeto é uma concretização de um motivo que vem de uma necessidade, e o objetivo é saciar essa necessidade. Né? O Engstrom, quando olha para esse problema, ele fala assim, bom, mas se tem uma mediação entre sujeito e objeto, também deveria ter mediações entre sujeito e a comunidade, e entre a comunidade e o objeto. Essas mediações são as unidades intermediárias. Né? Não dá para falar sujeito... Ele tem uma relação direta com a comunidade, ele está mediado pelo que o Engstrom vai chamar de regras. E a comunidade vai ter acesso ao objeto produzido por essa atividade por meio da divisão do trabalho. O Engstrom está muito fundamentado em Marx, né? Ele traz os conceitos de produção, consumo, troca e distribuição, mas de qualquer maneira ele não avança muito nisso. Outros autores avançam nessa relação
triangular, que muita gente coloca os outros eixos dentro do triângulo para se referir a esses 4 conceitos. Eu prefiro não fazer isso, porque são questões bastante profundas e que precisam ser melhor trabalhadas. Então, por enquanto, eu vou ficar com esse triângulo das mediações, que eu chamo de campos mediadores. Para usar esse triângulo, eu vou dar o exemplo do processo de aprendizado, né? Por exemplo, a gente tem certas mediações que permitem a gente olhar um objeto desse e falar coisas sobre ele. Se eu perguntasse para vocês o que é, numa palestra presencial, né, eu sou físico, estou falando de física, etc. E tal, muita gente fala, é um pêndulo. Eu falei, não, não é um pêndulo, é uma bola balançando no fio. Né? E para você entender o que é bola balançando no fio, você precisa saber o que é bola balançando fio. Né? Com esse conjunto de mediações que me permite olhar e falar uma bola balançando no fio, eu tenho condição de aprender o conceito de pêndulo. Né? Só que inclui novas mediações. Né? O pêndulo, eu tenho que falar de uma massa, de um comprimento de fio, do ângulo de oscilação, do período, da frequência, das forças decompostas, da gravidade. Tudo isso são novas mediações que aquela bola balançando no fio não estava claro. À medida que eu me aproprio desse pêndulo, o que acontece? Esse pêndulo se torna um instrumento, um novo instrumento mediador com o mundo. Isso me permite, com novas mediações, aprender um outro tipo de pêndulo, que é o pêndulo gravitacional, o pêndulo relativístico. A massa está escorregando na curvatura do espaço-tempo com vínculo. Né? E à medida que eu me aproprio desse pêndulo, ele se transforma em instrumento que me permite ver outros tipos de pêndulo, né? Novas mediações, e o pêndulo agora ele é uma massa que troca gravitons com outra massa, com o planeta. E que ele, à medida que é apropriado, se torna instrumento para eu avançar. Então, quando eu pergunto, mas o que é o pêndulo? Né? O pêndulo é esse movimento. Eu tenho momentos num processo de desenvolvimento contínuo. Isso aí a gente chama da descensão do concreto imediato ao abstrato e a ascensão do abstrato ao concreto complexificado. Né? Eu vou dar um exemplo mais para frente também. Então, no triângulo, eu estou representando com essas linhas vermelhas diversos níveis hierárquicos da mediação, que podem ser entendidos como zonas do perfil conceitual, por exemplo. Né? Agora, isso é uma dinâmica. Né? À medida que eu vou aprendendo um novo objeto, eu amplio o meu instrumento e assim por diante. Né? A questão é que a atividade ela é uma unidade. Então, se o objeto, o novo objeto, ele perturba, ele transforma os instrumentos, ele também transforma a divisão do trabalho e as regras. Não existe essa ideia de que só aquela parte da atividade mudou, né? Porque a atividade é uma unidade, ela não muda só uma parte. Né? Senão a gente fragmentaria a atividade para falar de pedaços da unidade. Né? Bom, o Engelston também propõe que a atividade ela não está solitária, né? Ela está num sistema de atividade, né? Que é aquela ideia de totalidade de totalidades, né? Complexos de complexos. Né? Então eu posso dar essa estrutura, o Leontiev traz essa ideia de estrutura da atividade, né? Que uma atividade ela tem um motivo que vem de uma necessidade, a atividade ela emerge da coordenação de ações, que cada uma tem fins específicos, e as ações elas têm condições, né? que o Leontiev vai chamar de operações. A essa estrutura a gente atribui certas condições de consciência. Né? Então, por exemplo, na consciência imediata, que são as ações, são essas consciências que a gente tem do que a gente está fazendo. Né? Por isso que é imediata, a gente está fazendo coisas. Por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir um carro, você tem que aprender, não, peraí, eu tenho que pensar, né? Tem que estar no nível da minha consciência imediata, peraí, eu tenho que pisar na embreagem, tirar o pé do acelerador, passar a marcha, e agora eu vou soltar aos pouquinhos a embreagem, apertar o acelerador, e tudo isso está na sua consciência imediata. Né? Na medida que você se apropria dessas ações, né, elas vão se tornando operações que estão fora da consciência imediata. Então, sua atividade é viver o dia. Quais são as ações que ela tem? Eu tenho que ir no supermercado, tenho que levar filho na escola, tenho que ir para o trabalho. E aí, quais são as condições para isso ocorrer? Dirigir. Então, nesse momento em que foi internalizado o processo a atividade de dirigir, ela se torna uma condição para essa nova ação de uma nova atividade. Né? Então, a consciência complexa é quando você consegue ver todas as relações entre as cadeias de atividade.
A consciência imediata são aquelas ações daquela atividade no qual você está, e as condições estão fora da consciência porque você já internalizou, já nem pensa mais sobre isso. É possível fazê-las voltarem à consciência, né? Mas isso a gente discute em outro momento. Bom, essa figura, ela para mim representa a ideia de uma atividade complexa, vários níveis hierárquicos, muitos elementos conectados entre si, né, uma estrutura. Né? O que o Leontiev faz? Ele pega um trechinho e fala, essa é a minha unidade de análise que representa a unidade que representa a menor atividade da complexa teia da vida humana. Né? Então eu posso chamar aqueles lá de baixo de operações, ações, as condições para as ações que coordenadas geram uma atividade. Mas se eu for para um nível hierárquico superior, as ações podem ser operações, atividade e ações, e um novo nível hierárquico de atividades aparece. Né? Então são níveis hierárquicos de atividade e níveis hierárquicos de consciência também. Né? Eu vou dar um exemplo desses níveis hierárquicos, a aula de física, ela tem ações que são fazer experimentos, exercício, avaliação. Os experimentos têm certas condições para serem realizados. Né? As pessoas precisam manipular cronômetro, régua, transferidor, fazer uso de software para fazer gráfico e assim por diante. Mas essa atividade está conectada com outros níveis hierárquicos. Então, se eu for para cima, eu posso pensar na área de ciências naturais, né? Que é feita de aula de física, química, biologia. Quais são as condições para a aula de física? Ter experimentos, exercício, avaliação e assim por diante. Mas essa atividade está conectada com outros níveis hierárquicos superiores. Né, que são a escola, por exemplo, a área de ciências naturais, ciências humanas, matemática e linguagens. Quais são as condições para as ciências naturais? Física, química, biologia, assim por diante. Então, que também está coordenado com níveis hierárquicos superiores. Né? Eu poderia fazer essa cadeia de atividades até ligar a vida na sua totalidade. Né? Então, a pergunta que se faz, você tem consciência do seu papel na cadeia de atividades da sociedade que você vive? Essa é a ideia da consciência complexa. Né? Bom, com isso a gente identifica que, na verdade, o desenvolvimento humano no mundo ele não se dá solitário, se dá numa cadeia coordenada, né, que está acoplada ao mundo que a gente vive. Então essa ideia de que o mundo selvagem, a gente é do mundo selvagem, o ser humano, todas as espécies que apareceram no mundo, elas se desenvolveram nesse processo de acoplamento, mediadas. Né? Então não tem sentido da gente falar o desenvolvimento humano sem compreender as mediações do desenvolvimento humano com o desenvolvimento do mundo. Né? Esse cara é muito interessante, o Kelso, ele fala que a cognição nasce da coevolução de cérebros, corpos, ambiente no qual estão imersos e são temperados, né, claro, pelos processos de desenvolvimento e aprendizagem. Né? Então, essa é a ideia do humano-mundo. E as complexidades do mundo são essas. Né? Se você olha, esse projeto se chama 7 Billion Others, né? olha o que nos tornamos, né? essa complexidade brutal e como nos desenvolvemos de maneiras, e aí pensando dialeticamente, iguais e diferentes. Por exemplo, né, esse ensaio fotográfico aí, Where Children Sleep, né, do James Mollison. Ele apresenta crianças de 12 anos e seus quartos de dormir. Né? Todos esses quartos têm coisas em comum e coisas diferentes. O conceito de quarto, como fica? Né? Por exemplo, famílias. Esse é outro ensaio, Hungry Planet, do Peter Menzel. Famílias e o que elas comem ao longo de uma semana. Né? Você olha, tem muitas semelhanças e muita diferença. Né? O que é alimentação? Como é que as escolas se concretizam ao longo do mundo? Há variedade de tipos, de jeitos, de forma. Outro ensaio fotográfico, Classroom Portraits, Julian German. É muito legal, vale a pena olhar essas fotos para mostrar como é que é essa diversidade. O que é escola, no fim das contas? Né? Bom, essa é a ideia de que a atividade de consciência ela não se dá no indivíduo sozinho, solitário. Né? Ela se dá coletivamente. A consciência é um conceito coletivo. Né? Não é um conceito individualizado. Bom, vamos voltar para a escola, aí a perspectiva de superação do envelopamento escolar, né? Não é uma mera questão de substituir estratégias, mas construir uma atividade de ensino-aprendizado que torna a consciência mais complexa. Como que faz isso? O Eggleston sugere que tem que ter a expansão do objeto da atividade. Né? E para a gente a expansão do objeto da atividade é essa descensão do concreto imediato para o abstrato, essa redução,
e depois essa ascensão ao concreto mais mediado ou concreto mais complexo, né? O objeto vai se complexificando num movimento contínuo de criação de mediações, né? E isso para a gente é isso, complexificar as mediações. Então essa ideia da superação do, do envelopamento escolar e da hipertrofia de gênero, ela implica que a gente sai da escola, busca no mundo selvagem alguma característica do mundo selvagem e volta para a escola. Mas como que se faz isso de maneira? A gente sai da escola, vai buscar no mundo selvagem problemas abertos significativos. Aqui está a questão da célula germe e do tema gerador. O tema gerador é um pouco mais amplo porque ele dá conta do movimento como um todo, não apenas a busca de uma célula onde se inicia, né? Aqui os problemas abertos significativos são trazidos para a escola numa redução, né? Esse concreto imediato é trazido para a escola numa redução. A gente transforma em problemas fechados, solúveis, que permitem ver aspectos do problema que a gente não via antes. E isso vai nos permitir olhar problemas abertos novos problemas mais abertos e fazer novas reduções para problemas fechados mais complexos. E esse movimento contínuo vai começando a se estabelecer entre a escola e o mundo selvagem, né? Então essa é uma perspectiva teórica da superação do envelopamento escolar, né? E a gente produziu algumas atividades que a gente denomina de investigação científico-cultural, né, que pretendem fazer a superação do muro da escola e romper com esse envelopamento da hipertrofia desse tipo de gênero de ensino-aprendizagem, né? Eu vou ler rapidamente uma poesia do Ferreira Goulart, que se chama O Açúcar, para exemplificar o que eu estou chamando de consciência complexa no monismo spinoziano vigotskiano, né? O açúcar a gente aprende inicialmente como pó branco, depois vai para a escola aprende como fórmula química, né? Mas como é que se complexifica o açúcar, né? O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo puro e afável ao paladar como beijo de moça. Água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco fez o Oliveira, dono da mercearia. Esse açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio de Janeiro e tampouco fez o dono da usina. Esse açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospitais nem escola, homens que não sabem ler e morrer de fome aos 27 anos plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Então essa é a ideia central do processo de complexificação da consciência e das atividades, né? De modo que a complexificação da consciência seja a percepção do seu papel histórico no processo do desenvolvimento da sociedade humana e dessa relação humano-mundana, né? Bom, gente, eu agradeço a atenção de vocês, eu sei que tem muita coisa que ficou em aberto, eu estou finalizando a parte que eu estou chamando de teórica, tá certo? Quem estiver satisfeito, fique à vontade. E eu agradeço muito vocês terem assistido até aqui essa minha apresentação. Daqui para frente eu vou apresentar um exemplo concreto de aplicação dessa metodologia, dessa perspectiva teórico-metodológica, né, que está ligada a esse artigo recentemente publicado, ano passado, a investigação científico-cultural como forma de superar o encapsulamento escolar, uma intervenção com base na teoria da atividade para o caso do ensino das fases da Lua, né? Bom, a gente fez uma intervenção numa escola, né? Ela é uma escola privada, religiosa em São Paulo, 9º ano, 4 turmas de 30 alunos, idade média de 12, durante um bimestre, fazendo 16 aulas de astronomia, né? E a gente pretendia ensinar a escala, a posição relativa, a cinemática, e a gente toma como célula germe o modelo científico do Sol, Terra, Lua, né? E o tema gerador era a ideia do macro ao micro, né? Como é que a gente faz para observar aquilo que a gente não vê, né? Bom, para isso a gente tinha certos objetivos de ensino, né?
que era a superação das formas aparentes da Lua, a complexificação das mediações do sistema Terra-Lua e Sol-Terra-Lua, a apropriação de novas e mais amplas mediações, né? E o que a gente queria, que era a autonomia enunciativa, o sujeito se apropriar de certos gêneros discursivos para ampliar seu repertório, e o que significaria uma complexificação da sua consciência no processo da complexificação dessa atividade. Bom, a gente propôs 10 atividades, né, com um número de aulas bem definido, isso tudo está no artigo, tá certo? A descrição de cada uma delas e o contexto em que cada uma delas foi desenvolvido, que a gente chamava de investigação conceitual, prática científica e investigação cultural. Então as atividades estão classificadas mais ou menos dentro dessa perspectiva, né? Por exemplo, na primeira, que se chamava Observação da Lua, que a gente está chamando de investigação conceitual mais prática científica, era a ideia da gente aprender o que era a lunação, né? Que é essa relação entre a fase da Lua e a posição onde ela está no céu, né? E para fazer esse tipo de observação você precisa de pelo menos 2 semanas, né? Então você tem o registro dos alunos, alguns registravam só as fases, outros registravam a fase com a lunação, mas a lunação errada, e alguns, o melhorzinho que a gente tinha eram esses, né? Onde você percebe que em alguns momentos a Lua não existe porque tem um prédio na frente ou que está nublado, né? E, curiosamente, os alunos, essa intervenção a gente fez por 4 anos, né, seguidos, na escola, e os alunos começaram a introduzir novos instrumentos mediadores, né? Então, usando o celular, tem vários softwares, Skyview, tem vários softwares que permitem a gente observar o céu, né? E esses softwares eles permitiram uma coisa muito interessante, que foi o que a gente chama de superação da cegueira do horizonte, né? Os alunos começaram a ver que, mas peraí, como assim a Lua está para o chão? Como que pode estar no chão? Tinha que estar no céu, né? E eles descobrem que o céu está em todo lugar. É quase que aquela superação da Terra plana, né? E é muito interessante quando eles conseguem fazer a superação dessa cegueira, né? E aí o celular passa a ser um instrumento que faz uma modificação brutal na atividade, né? Eles passam a registrar as fases da Lua e a posição da Lua no céu com o celular, né? Então, por exemplo, agora, não importa que tenha um prédio na frente, ele consegue ver onde que a Lua está com relação à linha do horizonte, né? E que planeta está perto, e que constelação está próxima, né? Então, essa modificação permitiu com que os alunos fizessem registros. Por exemplo, se é um quarto de um aluno, ele começa a fazer registros de onde está a Lua, em que data, em que fase, né? Então, o quarto dele, se vocês dá para ver aquela linhazinha branca no meio, é a linha do horizonte. O que é incrível é que esse aluno e vários outros, eles acabaram criando uma Stonehenge pessoal, né? É um tipo de mirante em que ele, deitado na cama à noite, ele olha e sabe onde está a Lua e em que fase ela está. A gente fez isso dentro da sala de aula também, conseguimos fazer um observatório dentro de sala, e todo mundo sabia onde estava a Lua, em que momento, em que fase, né? A segunda atividade, que era a escala e tamanho de distância, as pessoas foram perguntadas quem era maior, Terra ou Lua. Curiosamente, quase 30% dos alunos diziam que a Lua era maior que a Terra. E uma das coisas interessantes que a gente via é que um dos argumentos que eu achei mais bonitos era que, bom, o Sol é muito grande, não é? Mas a Lua tem o tamanho do Sol, logo a Lua é grande. E é muito legal esse milagre que a gente tem na Terra, né, de tamanho relativo do Sol e da Lua, eles terem o mesmo diâmetro, né? Isso é incrível, né? E que permite esse tipo de raciocínio, né? Eles foram... foi pedido para eles estimarem a distância entre a Terra e a Lua, tiveram que calcular o diâmetro de esferas, né? Isso era uma dificuldade muito grande, porque eles nunca tinham feito, né? Com isso eles conseguem entender o problema da escala nas representações gráficas em livros didáticos. Então eles vão fazer essa investigação cultural, que na verdade é uma crítica ao material didático, né? E essa foto mostra uma das proposições para que os materiais didáticos apresentassem corretamente a escala de distância da Terra e da Lua, né? Um papelzinho que se desdobraria até permitir que o estudante soubesse
distância, né? Eles vão, a partir daí, outra investigação cultural, ir para casa, ir para os vizinhos, fazer entrevista, né? E aí a gente descobre que vários pais pensam que a Lua é maior que a Terra também, e eles começam a se reconhecer na sua comunidade, as formas de pensar que eles tinham, né? Isso é muito bonito de ver. Eles voltam para a escola agora com investigação conceitual e prática científica, eles fazem uma simulação de iluminação relativa da Lua para entender a, a dependência da posição Sol-Terra-Lua para o tipo de Lua que a gente vê aqui da Terra, né? Então essa é uma caixa preta em que eles iluminam de um lado, olham pelos monoculares, né, para ver como que a Lua estaria, né, que na verdade são bolas de isopor, né? E eles têm que fazer registro dessas observações, né? Eles, na outra atividade a gente fez modelagem, né? Modelagem significa tentar entender como é que era o processo frente do movimento relativo Sol-Terra-Lua, não estava mais estático como a caixa preta, e teria que explicar, por exemplo, por que não tem eclipse todo dia, né? Em que o plano orbital da Lua ele tem um ângulo de inclinação que faz com que o eclipse não seja diário, né? A oitava é uma sistematização, né? Em que o professor traz os modelos pré-existentes dessa relação, né? Como é que a gente traz a Lua para a esfera ali, né? Como a foto sugere. A oitava é uma investigação, nova investigação cultural, uma investigação histórica da Lua, a discussão histórica que houve entre Galileu e Harriot, né? Galileu desenha as luas no Mensageiro das Estrelas, enquanto que a primeira desenho lá à direita ali é o primeiro desenho que o Harriot faz, para um desenho extremamente ingênuo, que não via nada, porque a Lua tinha a concepção de que a Lua era uma bola de mármore lisa, né? E eles trocam cartas durante um ano e Harriot finalmente consegue ver crateras na Lua, né? Isso se dá em parte porque parece que Galileu ele participava de uma escola de arte chamada Chiaro Escuro, né, Claro Escuro, que era uma escola que pretendia representar no plano objetos tridimensionais, né? Então a mancha para o Galileu tinha um sentido de profundidade. Então ele conseguia olhar para a Lua e ver montanhas, vales, buracos, né? Enquanto que as outras pessoas não viam manchas, né? Isso se espalha socialmente, os amigos do Galileu, como esse à esquerda, né, que é o Tiglioli, ele vai fazer a Lua toda esburacada, enquanto o espanhol, amigo do Harriot, último país em que a Inquisição acabou, continua lá a Lua lisa numa esfera de mármore, né? E essa é a Nossa Senhora que tinha na escola dos meninos, que eles passaram a ver a Lua, coisa que eles nunca tinham visto anteriormente dentro da escola, depois de anos lá dentro, né? Por fim, a investigação conceitual e cultural é a Lua de outros planetas, né? A gente sair não só da nossa Lua para outras luas, né? E ao apresentar várias dessas imagens, eles falam: nossa, professor, Júpiter também tem eclipse. E eles começam a entender a relação da posição relativa Sol, Lua, planeta. Não é mais só a Terra e a nossa Lua, né? É qualquer planeta e Lua iluminada pelo Sol. Foi muito bonita essa conclusão. Esse quadro mostra mais ou menos o desenvolvimento que houve, e a gente pegando as cinco atividades que são científicas, né? Basicamente prática científica e investigação conceitual, a gente consegue mostrar que a Lua prévia, né, que é espontânea com que eles chegavam, ela foi reduzida a modelos de observação, então os caras tinham que parar, observar, desenhar, né, num determinado horário, não era qualquer lua a qualquer hora, mas era uma lua num determinado momento, e essa permitiu que a Lua se tornasse não mais só Lua, mas a Lua em processo, a alunação, que é essa complexificação. Essa complexificação da alunação ela vai ser abstrata novamente, porque a gente volta da alunação para bolas de isopor. Com as bolas de isopor a gente faz medidas de escala, a gente faz posição relativa da iluminação Sol-Terra-Lua, e a gente mostra dinâmica Sol-Terra-Lua, né? Isso a gente consegue voltar com um objeto ainda mais complexificado, que agora é o movimento. O que sai daí? Mais complexificado? Não, a gente sai daí com o movimento relativo das esferas de isopor,
que é uma abstração do problema anterior. E aí a gente entra no movimento relativo das esferas de isopor, tentando falar, por meio de vídeos, fotografias, exercícios e assim por diante, a relação entre aquelas esferas de isopor e a Lua concreta agora complexificada, porque você consegue, ao olhar para a Lua, ver outras mediações que você antes não tinha acesso, né? Então é a lunação, fase da Lua e o movimento relativo Sol-Terra-Lua, né? Esse mesmo desenvolvimento, se a gente bota naquele eixo, nos eixos que eu apresentei no início, né? Na verdade a escola vai buscar ele tem uma lua prévia, né? A gente vai buscar essa lua prévia como célula germe, né? Então a gente faz modelos de observação dessa lua, né? Você vem para a escola, faz uma redução da lua imediata e olha certas regularidades que antes não se viam, né? Quando você volta, eles entendem a lunação no seu mundo. E com essa alunação eu volto, faço modelos em esfera de isopor, que eu entendo a dimensão relativa, eu entendo o problema da iluminação e o problema da dinâmica de movimento desses corpos celestes, né? Com essas três coisas eu tenho o movimento relativo Sol, Terra, Lua em esfera de isopor. E quando eu volto, né, para o mundo, eles podem olhar agora, olhando a Lua, eles conseguem ver a posição da Terra e do Sol, né? Aí eu volto novamente, mostro simuladores, mostro vídeos, nessa nova redução, e eu volto finalmente para eles olharem a Lua, não mais uma Lua que é só nossa, mas é uma Lua que tem em todos os planetas do Sistema Solar. Então, de certa forma, os resultados foram a superação das formas aparentes da Lua, né? A gente conseguiu complexificar as mediações do sistema Terra-Lua e Sol-Terra-Lua, né? Eles se apropriaram de mediações mais complexas e estabeleceram autonomia iniciativa. Eles construíram, vários alunos construíram suas próprias caixas pretas de observação da iluminação da Lua, né? Eles começaram a se animar na participação no OBA, na Olimpíada Brasileira de Astronomia, né? Você vê que esse gráfico mostra a participação dos alunos ao longo dos anos. E aquela menina que ganhou a medalha de prata, que é a primeira à esquerda, era aquela mesma menina que a Terra era menor que a Lua, né? Isso deixou a gente muito feliz. Eles começaram a participar de Mostra Brasileira de Foguetes, né? Fazendo várias apresentações, grafites com o Hubble. A escola teve de se transformar, né? As divisões de trabalho, as divisões de toda a natureza tiveram que ser refeitas, né? E para eles foi muito feliz. Outra coisa que aconteceu também foi a perturbação do sistema de atividades da escola, né? O que significa isso? Significa que os alunos começaram a interagir entre os anos, né? Começaram a trocar experiências. Os alunos do 9º ano começaram a conversar com os alunos do 5º que estavam aprendendo o sistema solar, do 8º para o 9º. As maquetes eram criticadas pelos alunos e reconstruídas, né? Então foi muito interessante essa troca entre os alunos como parceiros mais capazes e menos capazes na escola, né? Na literatura, a professora se encantou com o movimento da escola e fez aulas em codocência com o professor de física para olhar a Lua na literatura, né? O que ampliou ainda mais as mediações dos alunos com as luas, né? Bom, gente, esse é o exemplo que eu queria dar e agora eu agradeço muito que vocês tenham permanecido esse tempo todo. Esse é o meu e-mail, se quiserem entrar em contato comigo, por favor, fiquem à vontade, né? E eu agradeço muito mais uma vez o convite, espero que a gente se encontre aí ao longo do tempo. Um grande abraço, obrigado mais uma vez, gente.